O texto diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Dos filhos de Issacar, conhecedores na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. O contexto do capítulo 12 de 1 Crônicas trata de homens valentes, guerreiros, que acompanharam Davi. Davi estava prestes a ser declarado rei em Hebrom. E aqui é a montagem do staff. Aqui é a montagem do governo, a base, o exército de Davi. Então cada tribo em Israel cedia seus melhores. Naftali, Zebulon, Gate, Ruben. E na tribo de Issacar, o registro feito sobre eles era que eles eram conhecedores da época para fazer Israel descobrir o que devia ser feito. Então foram 200 homens dessa tribo de Issacar para ajudar Davi no governo de Davi. E qual era o principal objetivo desses 200 homens? Os príncipes de Issacar. Qual era o talento? Qual era a atividade? O que eles tinham para oferecer para o governo, para o país e especialmente para o rei? Eles tinham isso aqui, eles eram conhecedores da época, conhecedores do seu tempo, para saber o que Israel devia fazer. Existe um provérbio africano que diz assim: os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Mostrando que a demanda, os novos problemas, as novas abordagens do tempo presente, elas se modificam, não são mais como antigamente. Isso ensina que os coelhos de hoje são mais espertos do que os coelhos de antigamente. Eles entendem que as novas tendências, eles entendem que as novas demandas, os novos desafios, os desafios de hoje requer pessoas que tenham essa destreza. Eles requer que nós como cristãos estejamos antenados ao nosso tempo, à nossa época, conhecer a nossa época para podermos descobrir em Deus o que fazer. Nós temos que estar antenados ao nosso tempo. Você está vivendo, irmão, não pode ficar alheio. Tem pessoas que pensam: eu não gosto de política, eu não gosto de saber das coisas. Não, precisa saber das coisas. Precisa assistir um jornal, precisa ler uma notícia, coisas sérias. Você tem que saber o que está acontecendo na sua nação. Você tem que saber o que está acontecendo no meio evangélico. Não é para descobrir as fofocas, não. É para descobrir o propósito. É para você ser antenado, para você dar oportunidade para Deus te usar nessa geração, nessa época, para descobrir e fazer com que através de você as pessoas descubram o caminho para onde ir. Nós como igreja precisamos estar antenados, não só na palavra de Deus, mas no tempo. Conhecendo o tempo, conhecendo a nossa época, para saber para que lugar que nós vamos. Nós temos que saber o que está acontecendo para definir o propósito da nossa vida e para saber onde nós podemos pisar o pé. Quem me entende nessa noite, diga glória a Deus. Você tem que ser conhecedor da época, ou você tem que clamar para que Deus levante pessoas que venham com esse entendimento, com essa revelação, com esse conhecimento da época. E você vai ver nesse capítulo 12 uma lista de famílias, de clãs que subiram para a peleja no cumprimento da visão de Deus para ajudar Davi. E nesse verso 32 mostra a tribo de Issacar, os filhos de Issacar, que eram conhecedores da época, estudiosos dos fatos, conhecedores da história.
e de todas as implicações que essa história tinha. E o objetivo era para que eles descobrissem, soubessem o que Israel deveria fazer, e assim, no discernimento, para onde caminhar. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho para você serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas nós somos o povo de Deus, nós não andamos por qualquer caminho, nós andamos debaixo de uma direção de Deus. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. E aqui eu fiz algumas anotações sobre esse entendimento. A tarefa então é descobrir, ter o discernimento da época, como igreja do Senhor. Se nós temos isso em mente, nós temos que olhar para o momento, olhar para o tempo em que nós congregamos, para o tempo em que nós vivemos, para a cidade, estado, país que nós estamos, e entender o tempo, e entender a história, e ver que nessa história existem alguns pontos de tensões em relação ao cristianismo, alguns pontos de tensões em relação ao cristianismo, em relação ao evangelho que nós servimos. Nessa era moderna em que nós estamos inseridos, o desafio é descobrir, clamar por um discernimento dos céus, para descobrir a tendência, os fatos, ter o discernimento do Espírito, para não sermos enganados na nossa época. Se você quer marcar a sua geração, você tem que ter discernimento de Espírito e conhecer o ambiente que você está vivendo, conhecer a sua época. Como igreja, é imprescindível, é fundamental termos a ajuda e a revelação do Espírito Santo para saber o que está acontecendo, descobrir o que de fato está acontecendo, porque isso vai revelar para onde nós vamos. Aleluia, igreja. Você está disposto a ir comigo então? Na minha opinião, o maior dom e o dom que a igreja, não é maior em tamanho, mas o dom que a igreja mais tem que buscar nessa época, na minha visão, é o dom do discernimento de espírito. E esse dom de discernimento de espírito, da ciência, está com os filhos de Issacar. Eles têm um dom especial, eles têm uma ligeireza, uma perspicácia, eles têm o conhecimento da época. Não é todo mundo que tem conhecimento da época, não, irmão. Tem pessoas aí que sabem que está no Brasil, mas não sabe qual localidade que ele está, não. Onde você está? Eu estou no Brasil. Você é brasileiro? Você nasceu aonde? Tem gente que não conhece os estados, os locais, as tendências, as coisas, as influências diabólicas. Não está antenado, não conhece as coisas da época, não conhece as novas tendências religiosas. Por isso que chega pessoas de qualquer lugar, de qualquer modo, sobe num púlpito como esse e engana um monte de gente. Porque as pessoas não têm o discernimento e acham que tudo que está aqui é de Deus. Acha que todo mundo que lê a Bíblia é de Deus. Não se engane com Satanás. Satanás é um sujeito milenar. Eu não sei quantos anos você tem de vida e não sei quantos você tem de crente. Mas não fique pensando que você com 40, 50 anos de vida e 10, 15 de crente conhece mais do que Satanás, porque você não conhece. Satanás sabe mais do que qualquer um de nós aqui. Ele esteve lá, tem o conhecimento profundo da palavra, sabe tudo. E para vencer
todas essas hostes malignas, com suas tendências malignas, com a visão implantada na terra maligna, diabólica, só através do discernimento do Espírito na nossa vida. Precisamos conhecer a época, ou precisamos invocar o Deus da nossa vida para que Ele envie pessoas como os filhos de Issacar, que conheçam a época e nos orientem também no discernimento para onde nós vamos. Como igreja, precisamos de conselhos dos filhos de Issacar, pessoas que conhecem a época, conhecem a tendência, conhecem a ciência, tem a ciência da época, para saber onde vamos. Debaixo do discernimento do Espírito, vamos descobrir algumas coisas. E a primeira delas é que temos que ter o discernimento sobre uma tendência que existe no meio do povo de Deus, que é a tendência de humanizar o divino. Glorificar a Deus ao longo dos séculos, irmãos, passou a ser uma expressão cristã e não uma prática de vida. Qualquer um dá glória a Deus, no entanto não vive para Deus, porque a glorificar a Deus passou a ser uma tendência moderna. Usar camiseta com a palavra fé se tornou moda. A religião nos últimos anos se tornou algo bonito, status, coisa boa. Então a glorificação a Deus, com o passar dos tempos, se tornou uma expressão cristã, mas não se tornou um estilo de vida. E a adoração, a glorificação ao nome de Deus deve ser um estilo de vida e não uma moda. A tendência é esquecer que Deus é maior do que o homem, que a glória de Deus importa mais do que a nossa glória, que o Senhor é soberano e nós somos dependentes de sua graça. Precisamos entender que Deus é maior do que nós, irmãos, que a sua glória é maior do que a glória humana. Se você olhar para o século XIX, você vai descobrir uma coisa. Os teólogos, alguns liberais da época, eles diziam o seguinte, eu não vou falar de muitos, mas eu vou citar um, George Strauss. No fim do século XIX, ele zombava dizendo que Jesus não tinha poder. E qual era o argumento que ele usava? Ele falava: seus amigos morreram sozinhos, traídos e em sofrimento, morreram sem glória. Strauss afirmava que Jesus não tinha poder, que Jesus era fracassado, porque só um fracassado pode morrer e deixar os seus amigos morrerem também sozinhos, abandonados e traídos, e sem glória. E de fato Strauss tinha até uma certa razão, porque nós fomos chamados para morrer sem glória, mas fomos chamados para morrer para a glória de Deus. A glória não é nossa, nós morreremos sem glória, mas para a glória de Deus. Você morre sem glória para a glória. Quando você morrer, você vai morrer sem glória, mas vai morrer para a glória de Deus. Irmãos, é assim. Nós temos que entender que a glória é de Deus. E hoje, lendo algo interessante que eu quis trazer para os irmãos aprender essa noite aqui, a missão da igreja. Sempre nós pregamos que a primeira missão da igreja é proclamar o evangelho, e não é. A primeira missão da igreja é morrer para si. O maior desafio do crente, irmãos, não é proclamar, é morrer para as suas vontades para depois proclamar. Porque ninguém proclama sem morrer para o seu eu. A igreja não está precisando ser liberta do diabo, a igreja está precisando ser liberta de si. A maior dificuldade do homem não é ser liberto do diabo, a maior dificuldade do homem é ser liberto de si mesmo.
O maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Você não precisa de uma campanha exagerada de libertação para expulsar os demônios da sua vida, não. Isso aí tem sido feito através da palavra. O que você precisa ser é liberto de si mesmo, liberto do eu, liberto do orgulho, liberto de achar que você tem alguma glória. Nós precisamos, como igreja, entender logo que nós somos humanos e Ele é divino, Ele é glorioso, a glória é dEle, a presença é dEle. Irmão, se você estiver em Cristo e bater o pé em nome de Jesus, o diabo sai. Agora eu quero ver é se você consegue expulsar você mesmo de dentro de si. Expulsa esse eu, essa vontade, essa carne, essa exaltação própria que existe dentro de você, dentro de nós. Nós precisamos expulsar isso que nos ofende, essa natureza que existe em nós, que atrapalha o nosso caminhar com Deus. É disso que estamos precisando ser libertos. Dá glória a Deus, senão eu vou descer daqui. Precisamos, não sei se essa palavra existe, desglorificar para glorificar a Deus. Desglorifique-se para glorificar o único que é digno de todo louvor, de toda glória. Se você entende isso, levanta a sua mão e adora a Deus nessa noite aqui. Quando perguntaram ao grande homem de Deus, George Miller, sobre o segredo do sucesso ministerial que ele tinha, sabe qual foi a resposta imediata de Miller? Ele disse assim: o segredo de George Miller é que ele já morreu há alguns anos atrás. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivia na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Sabe qual é o segredo do seu sucesso? É que você já morreu há alguns anos atrás, e agora quem vive na sua vida é Cristo. Sabe qual é o segredo da igreja aqui? É que essa igreja já morreu para o mundo, e ela vive para Cristo. Irmãos, nós não estamos vivos mais não, nós estamos em Cristo, porque nós já morremos para o mundo. Já morri e foi sepultado, e eu estou em Cristo agora. Você não compreendeu, eu acho. Porque tem gente que esperneia bastante para morrer, está dando trabalho ainda. Tem uns que está lutando, está abrindo o braço para entrar na cova. A carne ainda fala mais alto, os desejos, as concupiscências, o eu ainda fala muito alto. Ele não morre fácil não. Não morre fácil para o pecado, não morre fácil para a natureza pecaminosa, não morre fácil para o achismo. Tem síndrome de dono, acha que tem tudo na mão, que pode tudo, que faz tudo. Você não pode, meu, que você já morreu já há algum tempo atrás. Que dia que você se converteu? Que dia que você aceitou Jesus? Foi naquele dia que você morreu. Tem um defunto espiritual do seu lado aí, do seu lado, é espiritual, não é físico não, é espiritual, já morreu para o mundo. E se não morrer para o mundo, fica querendo as coisas do mundo. Quem não morre para o mundo gosta de uma passeadinha no mundo, gosta de dar uma voltinha no mundo, gosta das práticas do mundo, gosta da glória do mundo, das luzes do mundo, gosta do brilho terrestre, mas não gosta da glória celeste. Gosta das coisas terrestres, daqui da carne, mas não gosta das coisas sobrenaturais, espirituais de Deus. Se você no fundo do seu coração, você sente uma sensação estranha com relação às luzes, o brilho, a glória do mundo, você não morreu ainda. Está vivo, tem partes vivas dentro de você que ainda gosta do mundo, ainda gosta de uma glória, ainda gosta de um elogio, ainda gosta de algo, gosta ainda de ser notado. Eu posso ouvir um glória? O grande segredo de George Miller e do seu ministério é que ele já tinha morrido. Era só Cristo que estava no ministério dele. Sabe qual é o segredo nosso? Não atrapalhar a grande obra que Deus quer fazer através de nós. Se você não atrapalhar, você já vai fazer a grande obra que Deus quer para você. Pastor, mas é assim mesmo que eu sou? Isso mesmo, irmão, nós já morremos para esse mundo.
não vivo mais eu. Enquanto você viver, você domina a sua vida. Enquanto você se sentir vivo demais, você domina muita coisa. Aí você não é liberto de si mesmo. E aí você quer atrair a glória para você e não para Cristo. Me entende? Precisamos discernir o humano do divino. Nossos cultos precisam ser cristocêntricos. Segundo, discernir a personalidade funcional da igreja. Eu li um artigo sobre isso, fenomenal. Discernir a personalidade funcional da igreja. Cirênios, um teólogo bizantino, afirmou que a igreja sofrera a tentação de desenvolver a personalidade e perdeu a finalidade. A igreja, ela sofreu a tentação de desenvolver personalidade, e com isso ela perdeu a finalidade dela. Ela tem personalidade, mas esqueceu da finalidade, do propósito. A igreja tem personalidade, só está perdendo a finalidade. Quando a igreja esquece qual é a sua finalidade, ela existe, mas não funciona. Quando a igreja esquece a sua finalidade, ela tem aparência, mas não tem vida. Tem imagem, mas não sabe por que e para que está aqui. Tem imagem, mas não sabe o porquê e o para que está aqui. E eu quero ler um texto com vocês, mencionar um texto com vocês. Pode pôr na tela para ser mais dinâmico. Apocalipse capítulo 3 fala da igreja de Laodiceia. Capítulo 3 de Apocalipse mostra com realismo uma cobrança de funcionalidade. Eu sempre vi nesse texto de Laodiceia, com muita clareza, uma coisa importante. Eu sempre vi a possibilidade das características, dos níveis de espiritualidade. Quem está me acompanhando e entendendo? Abre lá no... Pode ser aí. Ao anjo da igreja em... Não. Vai lá no Laodiceia 15. Aonde é a partir de Laodiceia? Isso. Conheço as tuas obras. Ele está falando para a igreja de Laodiceia. Que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Eu sempre vi aqui as características, os níveis da espiritualidade da igreja. É fácil ver. Existe um nível quente, a igreja fervorosa, quente. Existe um nível frio, a igreja fria, apática, indiferente aos propósitos de Deus. E a igreja morna, porque ele vai dizer assim, ó, próximo versículo 16. Assim, porque és morno, nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele está dizendo aqui sobre características, níveis, quente, frio e morno. Quente é a aprovação, frio a reprovação, e morno a repugnação de Deus. Deus vomita com o morno. O frio ele reprova e o quente ele aprova. Eu sempre via isso, mas aqui tem algo sobre a funcionalidade da igreja. É o que eu quero destacar. A funcionalidade da igreja. Se fizermos uma análise cuidadosa e histórica, perceberemos o assunto tratado sobre funcionalidade. Por quê? Eu quero declarar para vocês aqui de forma prática. Porque ele diz assim, o verso 15, volta para mim, irmão. Vamos entender o texto, olha para o texto. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Aí ele diz o seguinte: eu queria, quem dera é o quê? Eu desejo, eu queria. Um desejo meu é que vocês fossem frio ou quente. Então ele não está depreciando a questão da pessoa aqui fria. O frio para Deus aqui também serve. Quem dera você fosse frio ou
quente. O frio também serve. Mas como entender isso diante de Deus? Historicamente. Historicamente, Laodiceia ficava entre duas cidades. Uma chamava Hierápolis, a outra chamava Colossos. Colossos ficava numa região privilegiada, um pouco montanhosa, com pedras. E Hierápolis também. E elas formavam canais, dutos de água que descia e abastecia Laodiceia. E essa região de Hierápolis e Colossos eram águas termais e mineral. Essas águas tinham alguns canais que liberavam água fria, outros canais liberavam água quente. As águas se misturavam no meio do caminho, chegavam em Laodiceia morna. Mas há uma região de Hierápolis que inclusive um historiador chamado, o historiador por nome, não sei se a expressão é essa, Origen, diz que na entrada dessa cidade, num dos lugares da onde a água era fria, tinha uma placa escrita assim: lugar de refrigério. E na cidade de Colosso, as águas, por serem mais quentes, as regiões de Colossos, quando descia, as águas eram tidas como medicinais. As águas lá, elas eram conhecidas como fontes de águas quentes, sobre as quais diziam que elas possuíam poderes medicinais terapêuticos usados para curar problemas ósseos, reumáticos, respiratórios e outros. Um lugar, o canal descia água fria, era conhecido como lugar de refrigério. O outro lugar, águas quentes, que curava reumatismo, curava a rinite alérgica, curava as feridas do corpo, algo que fazia milagres. As águas mornas, as águas quentes traziam milagre, e as águas frias traziam refrigério. E Jesus está dizendo: eu queria que vocês fossem frio, porque se você fosse frio, você era um lugar de refrigério. Eu queria que você fosse quente, porque se você for quente, você é um lugar de cura. Mas você não é frio, você não é quente, você é morno, eu vomito você. O frio não é rejeitado, não. É porque, na verdade, quando a gente interpreta a Bíblia sem conhecer a história, a gente pensa que Jesus está reprovando o frio. Jesus não está reprovando o frio, porque o frio é lugar de refrigério. Ele não está depreciando, ele não está falando do frio de forma pejorativa. A igreja fria aqui está falando de um lugar de refrigério para a alma das pessoas. Amém, amém, igreja, amém, igreja. Nós precisamos discernir qual é a nossa função. Se for frio, então seja refrigério. Se for quente, seja cura. Se você é quente, fervoroso, produza cura. Se você foi chamado para curar, cura. Se você foi chamado para trazer refrigério, traga refrigério. O problema é que você não pode ficar no meio. Você foi chamado para quê? Deus te chamou para quê? Se Deus te chamou para funcionar em algo, por que você não está funcionando? Se Deus te chamou como fonte de água que traz refrigério para os outros, por que você não funciona? Se Deus chamou essa igreja para ser uma água, fonte de águas quentes que cura, por que nós não estamos curando? A igreja precisa discernir a sua funcionalidade. Posso ouvir um glória a Deus? Precisamos funcionar. E por último, definir propósito de proclamação e testemunho. Existem duas palavras no Novo Testamento, mais precisamente em Atos, que é usado com muita propriedade por Lucas, que escreveu Atos, que é a palavra querigma e a palavra martírica. A palavra querigma significa proclamar, martírica significa testemunho, que a palavra martírica vem de mártire, de testemunhar com a vida, mesmo que morra. É o mártire. E a palavra querigma
Esse termo no grego ele tem a ver com a proclamação, a forma estratégica, inteligível de comunicar a mensagem do Evangelho. É a igreja se preparando, estudando, analisando as possibilidades de comunicar o Evangelho a um grupo, seja pessoa, seja família. Isso é querigma, isso é proclamação. A igreja foi chamada para proclamar. Tem que definir o propósito. A igreja foi chamada para o querigma. A igreja tem que ser querigmática. A igreja tem que ser martírica. A igreja tem que ser proclamadora e testemunha. Quem está me entendendo aí, igreja? Atos 1, verso 1 mostra isso de forma detalhada para a gente ir para o final da mensagem. Atos 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, Lucas dizendo, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a... Fala comigo. E... Repete com voz de quem está vivo aí na presença de Deus. Fazer e ensinar. 1, 2, 3. Aqui está o grande segredo de proclamar e testemunhar. Aqui está um grande segredo do querigma e do martírio. Sabe por quê? Porque nós só podemos ensinar aquilo que de fato vivemos. Só pode ensinar quem sentou para aprender. Só pode ensinar quem está disposto a fazer. Primeiro faz, depois ensina. Primeiro prova. Primeiro proclama, depois ensina. O duro é quando nós queremos ensinar sem fazer. O duro é quando nós queremos ensinar as pessoas viver uma vida que nós não vivemos. O duro é quando eu quero ensinar alguém a testemunhar de Deus quando eu não testemunho. Valores invertidos. Jesus primeiro fez, mostrou como era e depois ensinou. A igreja é chamada para servir pelo exemplo. Você foi chamado para proclamar pelo exemplo, depois pelo ensino. Primeiro você ensina como faz fazendo. Faz, depois ensina como faz. Porque senão ninguém vai te seguir. Porque na teoria você é bom, mas na prática você é ruim. Nós falamos assim: que os filhos, eu até já ouvi um ditado uma vez: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Eu já ouvi alguém falando isso: faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Isso é diabólico. Isso não é de Deus. Tem pais que chegam na porta da igreja e deixam os filhos e volta, 9h30 vem buscar. Está dizendo assim: ó, eu estou ensinando para você o caminho. Eu não faço não, mas você faz porque isso aí é bom. Isso não funciona. Nós somos chamados para proclamar com o nosso exemplo. Nós fomos chamados para um propósito de ser exemplo na presença de Deus. Se eu lhe ensinar uma coisa aqui e você vê eu fazendo outra ali na esquina, você não vai querer andar comigo. A igreja é querigmática, mas ela é martírica. Ela tem essa unção para ensinar, essa graça para se relacionar. Porque o querigma é isso. O querigma é a família de Deus estudando as células, as possibilidades de comunicação, antenada na época, cuidando das tendências novas. Isso é querigma. Isso é uma unção de se relacionar, de estudar, de estratégia. A igreja pode traçar estratégias. A igreja pode mudar o jeito de falar, o jeito de abordagem. Isso é querigma. Mas ela tem que ser martírica, tem que provar com seu próprio testemunho a sua pregação. Meu irmão, tem que ir para a cruz.
Jesus, ele nos chama para um evangelho de cruz. Mas por que ele nos chama para um evangelho de cruz? Porque ele foi para a cruz. Ele podia dizer assim: olha, o evangelho tem a ver com a cruz, mas eu não vou morrer na cruz não. Vocês vão, eu não. Ninguém ia seguir, porque ninguém segue assim. Nós seguimos exemplo. Nós lideramos pelo exemplo. Aleluia. Nós lideramos por aquilo que fazemos na prática, não na teoria. Tem muito crente teórico, muita igreja teórica, muito bom de conversa, mas não faz. Tem muito crente bom de lábia, mas não faz. Ele dá uma explicação, todo mundo fica assim, interessante. Mas quando vai para o testemunho, vai para o martírio, na hora de testemunhar com a própria vida, ele não entrega a vida. Ele não sacrifica. Ele até prega bem, ensina até bem como fazer, mas não faz. É bom para falar para os outros. Você conhece alguém assim? Fica quietinho, não olha para ninguém. Fica só cabecinha baixa assim. Olha para ninguém. Precisamos viver de acordo com aquilo que cremos em nosso coração. É tempo de buscar uma igreja querigmática, na missão, no desdobramento, no crescimento, nas estratégias. Mas não podemos perder de vista uma igreja martírica no seu caráter. Quem me entende essa noite? Precisamos ter o caráter de Cristo, disposto a ser martirizado pelo testemunho. Paulo disse isso: eu trago nas minhas costas as marcas. As marcas. Talvez você vai chegar no final da sua carreira cheio de marcas por causa do evangelho. Talvez você vai chegar no final da sua vida todo cheio de marcas, de pessoas que lhe caluniaram, de pessoas que você ajudou e que viraram as costas para você. Talvez você vai chegar no final da sua lida cheio de marcas, de cicatrizes, sinais. Mas é isso mesmo, Deus te chamou para ser mártir. Deus te chamou para morrer mesmo por causa do evangelho. Vai, gasta todas as suas energias aos pés do altar dele. Decida isso hoje, irmão e irmã. Decida isso dentro do seu coração. Você não é parte de uma igreja simplesmente querigmática, que cresce, que flui, que monta estratégias evangelísticas. Você é parte de uma igreja martírica, que sofre o labor do evangelho, que sofre a penosa obra do evangelho, da pregação, o trabalho duro da divulgação do evangelho. Você sofre sim. Não pensa que você não sofre, não sofre. Você sofre por cuidar de alguém, você sofre por ser exemplo de alguém. Se você ensinou alguém a ser exemplo, mantenha-se. Se alguém olha para o seu casamento e vê que o seu casamento é bom e se espelha no seu casamento, vigia com a sua esposa para você não pecar perto dessa pessoa, porque senão você vai desmotivar ela. Você tem que sofrer com essa sua esposa para deixar tudo bem claro, resolvido, para que os outros olhem e vejam que o seu casamento é bom e por isso que o deles também está bom. Irmão, você é um testemunho, você é um mártir. Sua casa é referência, sua célula é referência. E às vezes por causa disso nós sofremos. Tem lugares que nós não podemos ir, tem coisas que nós não podemos comprar, tem roupas que nós não podemos usar. Meu irmão, porque nós já adotamos essa ideia de nos martirizar.
Você não é dono do seu próprio nariz, não. Você não faz o que você quer, não. Se eu como certo tipo de comida perto de alguém e essa pessoa vai escandalizar, o que você tem que fazer? Parar de comer, diz a Bíblia. Uai, pastor, ele que se vira, ele que vira as costas para lá, ele que vira as costas, não, você que para de comer. Se eu bebo certo tipo de bebida e a pessoa escandaliza por causa disso, o que é que eu tenho que fazer? Parar de beber. Porque eu sou mártir, eu sofro para testemunhar. Eu pago o preço para testemunhar. Eu preciso definir meu propósito como igreja aqui na terra. Ah, mas tatuagem não é pecado. Não é, mas eu faço escandalizar o meu irmão? Então eu não faço, porque eu sou um mártir. Ah, essas mini saia eu não posso usar. Ah, escandalizou a irmã. Não pode, não usa não, irmão. Essa roupa cai. Não é mini saia não, que às vezes é pra que caia. Tá doido que cai. Porque tem umas roupas que não. Tem umas roupas tão curtas que tá só o cós. Aqui. Isso é crente, minha irmã. Você é serva de Deus, minha irmã. Ah, mas a igreja aqui não tem uso e costume. Não tem uso e costume, mas tem ordem e decência. Se comporte. Você também, varão, homem de Deus, se comporta. Seja um homem de Deus. Você não fala o que você quer e faz o que você quer a vida inteira, não. Você é querigmático, é extrovertido, ganha gente. Você tem estratégia boa lá na sua célula, na sua casa. Você é dinâmico, você é bem resolvido com a sua vida. Isso é querigma. Isso tem a ver com a unção e com o dom. Isso tem a ver com o crescimento. Mas você é mártir também. Você sofre para ganhar as pessoas para Jesus. Tem pessoas que não suportam ver as coisas, e eu tenho que me apresentar direitinho para ganhar ela para Jesus. Eu me fiz de louco para ganhar os loucos, Paulo falou. Paulo fez até de louco para ganhar o louco. Eu já vi os meninos vestidos de Chaves. O Rude de Chaves e a Ana de Chiquinha. Pra quê, gente? Ou outros irmãos aí, um dia o Antônio era o... Como é que é o nome do palhaço lá? É Pipoca? Qual foi, Antônio? Qual foi o palhaço que você interpretou? Pipoca. Teve uma festa teve aí, ele se vestiu de palhaço. O nome dele era Pipoca. Pipoca. Você tem o mesmo jeitão de pipoca, né? Você é a pipoca da Rose. Você é a pipoca da Rose. Amém? As irmãs aqui, todo culto infantil, não é? Decora, veste. Para que isso? Para que isso? Nós somos mártires. Nós nos envolvemos com isso aqui. Isso aqui não é só um lugar. Isso aqui não é uma sociedade, não. Igreja não é uma sociedade como Rotary Club e outros clubes por aí de sociedade, não. A igreja é um organismo vivo. A igreja tem propósito. A igreja conhece os assuntos da época para saber para onde está indo, que forma está pregando. O negócio é com Deus, o negócio é de Deus. Você serve ao reino de Deus. Nós não estamos brincando de fazer culto. É porque é legal, essa igreja é bonita, essa aqui tem uma palavra boa, um louvor legal, células legais, e tudo isso é muito bom. Sabe por quê? Porque é querigma. Mas só que tem o lado do martírio, da renúncia. Da renúncia. Você precisa renunciar a uma série de coisas como igreja para poder testemunhar, porque senão as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: falar bem ele fala, mas fazer não faz não. Mas Jesus fazia e ensinava, fazia e ensinava, fazia e ensinava. Então você começa a fazer direitinho, depois você ensina. Não venha querer ensinar o que você não faz, não. Não adianta você querer ensinar o que você não faz. Você tem que fazer e depois ensinar. E seja experimentado para depois ensinar os outros. Seja testado, seja aprovado para depois aprovar os outros. Fica de pé para nós orarmos na presença de Deus.